Oi, pessoal, vamos entrando. Acho que tá entregando ainda aí pra vocês. Vamos entrando aí. Hoje a gente vai falar de um tema tão legal, que é sobre o livro que conta a história do Howard Schultz. Esse livro aqui, ó. Na verdade, eu preparei 5 princípios e tem um bônus no final da live, que é mais uma coisinha que eu quero trazer para vocês, onde o Howard Schultz se inspirou e se inspira até hoje para construir essa marca tão amada que é o Starbucks. E eu tô super animada para falar para vocês sobre esses princípios que eu acredito que podem fazer toda a diferença na sua marca pessoal, no seu negócio, na sua empresa, na sua marca, tanto pessoal como jurídica. Então, a gente vai conversar hoje, eu vou colocar aqui no título o que é Starbucks. Starbucks tem a ver com com você. Vou deixar aqui o título marcadinho, fixado, pra gente poder conversar mais sobre isso. Vamos ver quem tá entrando, gente. Eu tô super animada pra conversar sobre esse assunto com vocês. Acho que vai fazer toda a diferença. Acho que realmente, assim... Ó, vou deixar uma musiquinha aqui para o pessoal ir entrando. Deixa eu ver quem tá entrando aqui para conversar com a gente hoje. Tô super animada, gente, pra gente conversar sobre isso. Ó, Ludmila, Laete, Sloise. Oi, pessoal. Aninha, que bom que você tá aí. Natália, Amélia. Amélia, manda beijos. Beijos, Amélia. Aninha, Nath, tô super feliz de vocês estarem aqui. MD Candote, super. Marcos Nanini, visitei Starbucks #1 em Seattle. Que legal, que show. Ai, eu tô morrendo de vontade de ir para um Starbucks, visitar um Starbucks. Luísa, Luana. Gente, que bom que vocês estão aqui, tô super animada. Fabiana, amo esse assunto. Eu também, Fabiana, eu amo esse assunto. Gente, eu tô super animada pra esse assunto porque eu acho que vai ajudar muito vocês, independente da profissão, da área de atuação, quando a gente fala de marca pessoal, quando a gente fala da sua marca em relação ao seu negócio. Opa, que esse filtro deixa meio vermelha. Em todas essas áreas você vai conseguir aplicar esses princípios, eu tenho certeza. Eu preparei eles para vocês pensando nisso, tá? Em poder ajudar o máximo de pessoas, o máximo de profissionais, de ramos diferentes, de áreas diferentes. E isso que é o gostoso de falar de marca pessoal, né? Eu tava morrendo de saudade de falar de marca pessoal com vocês aqui no ao vivo. E agora eu tô super animada pra gente conversar sobre esses princípios, né? Nesse tempo que a gente não fez live, eu acabei lendo muitos outros livros, estou fazendo outros cursos sobre branding. Eu não paro de fazer cursos, eu amo. E tem muita coisa que eu acho que a gente tem que conversar, que a gente precisa conversar. Então eu falei, não, vamos marcar essa live. Aproveitei o box de perguntas de vocês pra gente conversar, poder tirar algumas dúvidas de vocês. Ó, faz mais live sobre livros. Pode deixar, Lu. Tem algumas já no IGTV, não sei se você chegou a acompanhar. A gente já fez algumas. Mas pode deixar que sempre que o livro for bom, eu vou trazer insights pra vocês nos posts, fazendo lives, porque eu acho que vale a pena a gente compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo, que eu acredito que pode ajudar muito vocês no dia a dia de vocês. A gente tem como trazer de forma muito prática esses conteúdos que eu aprendo nos livros. E esse em especial, gente, é uma história muito inspiradora. A história do Howard Schultz é a história de um homem que nasceu em um lar muito simples. Seu pai era caminhoneiro e ele conta na época que o pai dele, ainda jovem, assim, ainda tinha muitos anos de trabalho, ele sofreu um acidente de trabalho. Ele teve o tornozelo dele torcido enquanto ele trabalhava como caminhoneiro e ele não pôde mais trabalhar, porque ele não tinha seguro
através da empresa, ele não tinha nenhum tipo de assistência. E ele sofreu muito, o filho, né, o Howard Schultz, que é o autor desse livro, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Starbucks, porque eu fui inspirada nesse livro, gente, dedique-se de coração. E o Howard Schultz, ele conta que uma das coisas que mais amarguravam ele, gente, era ele ter que lidar com essa frustração do pai. O pai ter trabalhado durante toda uma vida sem entender o propósito do seu trabalho, sem enxergar prazer, sem enxergar uma satisfação pessoal no propósito do trabalho dele. E em um momento da vida, ele sofreu um acidente de trabalho e não ser assistido, né? E isso foi algo que marcou muito ele e inspirou muito ele a poder desenvolver uma empresa com tanto propósito, onde ele pudesse desenvolver e saciar esse prazer pessoal em cada cliente, em cada pessoa envolvida. Um dos maiores propósitos do Howard Schultz era que as pessoas tivessem orgulho de fazer parte da empresa dele, porque uma das maiores tristezas do pai dele era ter trabalhado numa empresa que não prestou a menor assistência, que não teve essa sensibilidade, esse prestígio com quem trabalhava na empresa deles. E isso era algo que frustrava muito o Howard Schultz e, ao mesmo tempo, impulsionava ele a trabalhar com algo que tivesse muito propósito. Então, ele nasceu numa família que não era, que era simples, né? E, ao mesmo tempo, ele teve essa frustração que fez impulsionar ele para alcançar e acabar gerindo essa empresa que é uma das mais amadas do mundo, que é a Starbucks. E algo muito interessante, eu quis fazer esse link para vocês entenderem, que eu enxergo nessa história, é que muitas vezes os desafios que a gente passa como pessoa, que fazem parte da nossa história, eles são uma das partes principais da nossa história, sabe? Um momento triste do Howard, ele acabou servindo de inspiração para ele criar a empresa que ele cria hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é justamente o ponto que ele mais prega no livro e que tem muito a ver com a história, o sofrimento do pai dele e a parte sofrida da vida dele também. Então eu quero começar falando para vocês que a história de vocês, do jeito que ela é, do jeito que ela foi escrita, do jeito que vocês viveram, exatamente, com as partes boas e com as partes ruins, é a história mais linda de todas, porque é a sua história. Quando a gente entende o poder da nossa história, a gente consegue construir uma marca autêntica. Porque a gente não tem vergonha, porque a gente não tem medo, porque a gente não precisa agradar todo mundo, porque a gente não precisa ser perfeito. Quando a gente se afasta do perfeccionismo, gente, a gente consegue entrar na autenticidade. E a gente vai falar muito sobre a autenticidade hoje, mais pro final eu vou trazer mais sobre a autenticidade, porque é algo que finalmente nos traz a satisfação pessoal no nosso trabalho e também algo que contamina as pessoas ao nosso redor e inspira as pessoas ao nosso redor. Porque a gente valoriza aquilo que é o quê, gente? Que é raro. E hoje em dia algo muito raro são pessoas autênticas. E infelizmente com a questão, com as pessoas que trabalham com a internet, provavelmente todos nós aqui, porque se você também é um profissional e quer poder se destacar, aproveitar dessa ferramenta do Instagram para se destacar, para destacar o seu negócio, você está trabalhando com a internet também. E a maioria das pessoas que trabalham com a internet, quer dizer, todos nós, né, vamos ser honestos aqui, todos nós ficamos tendenciosos a fazer o que tá todo mundo fazendo, a entrar em tendências, em temas tendenciosos, acabar entrando em um sistema de manada. E aí, os profissionais que vão se destacar, os influencers, os médicos, os advogados, os arquitetos, os vendedores, criadores de conteúdo, o que for que você seja, me contem aqui nos comentários. Eu vou ler aqui. O caminho não existe enquanto nós não o percorremos. Muito bom! É o meu pai, gente. Olha que orgulho! Exatamente! A gente precisa dar o primeiro passo, né? Muito legal essa frase. Mas aqui eu quero trazer muito forte hoje esse assunto da autenticidade para vocês, porque ela faz parte desse lugar, desse fator de diferenciação que a sua marca pode estar nesse mercado tão competitivo que é hoje.
Então eu quero muito poder ajudar vocês a encontrarem esse lugar de diferenciação nesse mercado tão competitivo. E a internet, gente, ela tem crescido, vocês sabem, de uma forma exponencial, e a tendência é crescer cada vez mais. Então, o Instagram, independente da sua área, se você vende, de repente, uma tiara de cabeça, se você vende cookies, se você vende bolo, designer de moda, enfermeiro, eu vou contar uma coisa pra vocês bem, bem séria. O mercado de vocês vai ficar cada vez mais saturado, mas é possível você se destacar nesse mercado porque ele está cada vez mais no efeito manada. As pessoas fazem aquilo que as outras pessoas estão fazendo. E o Howard, ele fala de forma muito forte no livro que tudo que ele mais queria era não ser só mais uma empresa de café nos Estados Unidos. Ele queria trazer algo diferente, ele queria poder tocar as pessoas, ele queria poder conectar com as pessoas e fidelizar clientes. E para isso, ele exerceu uma criatividade, ele fez questão de agir fora do que as pessoas estavam fazendo na época. E uma parte legal da história dele, eu quero primeiro introduzir com a história dele, tá, gente? Pra gente entrar nos tópicos. Uma parte muito legal da história dele é que ele trabalhou em várias empresas, ele se formou, ele começou a trabalhar em várias empresas e uma das empresas era a empresa que vendia a máquina de café. E a partir dessa empresa que vendia a máquina de café, ele passou a conhecer a Starbucks. Por quê? Porque a Starbucks era uma indústria de café, uma empresa de vender grãos de café, que estava comprando aquela máquina de café que ele produzia na empresa dele de uma forma aceleradíssima. E ele ficou curioso para entender que empresa é essa de café que compra mais máquinas do que a Macy's, que é uma empresa gigantesca nos Estados Unidos. E aí ele foi conhecer a Starbucks, se encantou por como os criadores, os fundadores da Starbucks tinham suas missões fundadas, o brilho nos olhos que eles traziam por causa do seu propósito e de todos os funcionários, todas aquelas pessoas que trabalhavam ali, que ele pensou, eu quero conhecer mais dessa empresa. Ele se encantou, ele se apaixonou pelo propósito, pelo brilho nos olhos daquelas pessoas. E aí ele começou a trabalhar na Starbucks, teve todo essa transição dessa empresa para Starbucks. E aí trabalhando na Starbucks, que era uma empresa de grãos de café, ele foi convidado para ir a Milão pelos donos da empresa. Ele era especialista em marketing. Ele foi para Milão para poder ir para uma feira de cafés lá. Eu sei, gente, quando ele chega em Milão, ele descobre algo que ele nunca tinha visto antes. Que era o romance, ele conta. O romance das pessoas com o café. Olhem que incrível como... Desde o começo, gente, eu quero que vocês observem isso. Como ele coloca sentimento em tudo. Na empresa dele, no jeito que ele enxerga as coisas, nas pessoas, do jeito que elas fazem. Ele coloca sentimento. E essa é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Gestão de marca envolve muito mais do que o que as pessoas veem, do que o que as pessoas compram. Envolve como você faz as pessoas se sentirem. Então... quando ele chega em Milão e vê aquelas pessoas vivendo um romance com café, ele conta que as pessoas, elas iam para bares de café, ele chama, né? Que são esses cafezinhos que a gente senta hoje para comer, para tomar um expresso, que de repente tem um lanche, tem uma coisa a mais. Ele conta que os italianos, eles sentavam nas mesas e existia uma arte. Ele fala que o jeito de fazer o café era uma sinfonia, que as pessoas que cumprimentavam, o rapaz que estava atrás do balcão, ele cumprimentava o cliente com um sorriso, com uma camaradagem, ele usa palavras assim. Ele fala que sentia uma atmosfera familiar nos bares de café, nas cafeterias. E ele não enxergava, nunca tinha visto isso nos Estados Unidos. E aí lá em Seattle, na cidade que ele trabalhava com a Starbucks, ele traz essa ideia de forma muito poderosa, assim, com um brilho nos olhos e fala, a gente precisa ser mais do que uma empresa de grãos de café. A gente precisa ser um lugar onde o romance acontece. O romance dos clientes pelo café, o romance dos funcionários pelo café, o romance dos funcionários pelos clientes, o romance entre as pessoas. E ele conta que esse romance
podia ser um refúgio no dia a dia das pessoas, sabe? Mais do que a cultura que existia lá, das pessoas comprarem grãos de café, irem para casa delas e tomarem o café em casa, ele queria que as pessoas vivessem aquele terceiro lugar, ele chama, porque a pessoa tinha a casa delas, o trabalho e a Starbucks. Olha que incrível, gente. Ele sonhou com isso. E quando ele sonha com isso, gente, ele traz com tanto entusiasmo pros fundadores, né? Pros sócios dele. Porque quando ele entra na Starbucks, ele entra com uma porcentagemzinha da Starbucks. E aí ele traz isso pros sócios e fala, vamos criar esse bar de café, essa cafeteria onde as pessoas possam tomar um expresso, sentar, conversar, tudo ali. E não só pegar o grão e ir pra casa. Só que o que acontece, gente? Ele recebe um não. Ele recebe um não. Ele é recebido por pessoas que desacreditaram total na ideia dele. Por quê, gente? Não era porque eram pessoas ruins, não era porque eram pessoas mal intencionadas. Eram pessoas que estavam vivendo uma cultura diferente. Então, os fundadores da Starbucks, eles enxergavam aquela empresa como algo que já estava bom, já estava indo bem, e que não deveria ser mudado, e algo que carregava uma cultura, a cultura de tomar café em casa. E aí, quando ele traz esse novo para as pessoas, essa reinvenção, essa inovação, os fundadores da Starbucks podam essa ideia dele na raiz, isso vira o grande desafio da história dele. É ele conseguir convencer alguém a entender, a investir nessa ideia. Porque se os fundadores da empresa que ele trabalhava não acreditavam nessa ideia, vamos procurar outra pessoa. E isso, gente, é algo incrível na história dele. Depois a gente vai conversar os tópicos, mas fiquem ligados nesses detalhes da história, porque eles têm tudo a ver com os tópicos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, ele vai atrás de algum jeito de realizar essa ideia. Então, ele pede pros fundadores da Starbucks, olha que legal, gente, ele pede pros fundadores um espacinho no balcão. O balcão era onde vendia os grãos de café. E aí ele pede um espacinho, ele fala, me dá só um espacinho do balcão para eu poder fazer expresso e vender para as pessoas, para vocês poderem entender o poder que existe nisso, que existe sim algo que pode nascer com sentimentos, que haja um romance, uma fidelização com os clientes. E aí eles fornecem um pedacinho só para ele do balcão. É um sucesso, as pessoas amam, porém os fundadores, eles ainda assim não investem nessa ideia. E aí ele cria um novo café, gente. Olha que incrível. O Howard Schultz, ele cria um novo café que chama Il Giovanni. Ai, meu Deus, esqueci, gente, deu branco. Ele cria um café em italiano, que é Il Giovanni, Il Giardini, uma coisa assim. E aí, gente, nesse café, ele traduz exatamente aquilo que estava brilhando o olho dele. Então, ele cria um café onde a atmosfera do café tem música que agrada as pessoas, a cadeira é confortável para as pessoas terem ali como um refúgio no dia a dia de trabalho deles. E esse café bomba, gente. Muitas pessoas param ali, as pessoas que estavam no meio que estavam indo do trabalho param ali para tomar o café dele. E aí, ele traz de novo essa ideia para os fundadores, compra a Starbucks, deixa eu lembrar se foi exatamente isso. E aí ele fica com a Starbucks sendo um bar de café. Então, ele une, gente, a excelência do café que já vinha com a Starbucks, porque a Starbucks era uma empresa de vender grãos de excelente qualidade, e ele une isso à experiência de tomar o café ali com eles. Então, eu quero trazer para vocês agora os 5 pontos, os 5 princípios que eu acredito que a Starbucks se aprimorou e que você deve usar na sua marca pessoal, marca jurídica. Se você tem uma empresa, se você fornece algum serviço, se você quer começar a se posicionar aqui no Instagram, ter uma voz, se você quer começar a influenciar, se você quer começar a criar conteúdos por aqui, aonde for. Se você tem um salão de beleza, olha que bom, o Bruno tá aqui. Seja qual for a sua área de atuação, existem 5 princípios que a Starbucks se aprimorou e se fundou, que eu acredito que você pode aplicar na sua marca, para que ela seja uma marca
duradoura, uma marca onde clientes se apaixonem por ela. Gente, essa é uma das maiores características da Starbucks. A Starbucks, ela tem clientes apaixonados, ela é uma das marcas mais amadas do mundo. Vocês já viram ela em filmes, ela simboliza muita coisa, ela cria um sentimento nas pessoas. E é muito importante que as marcas, elas criem esse sentimento com as pessoas. Quando eu falo marca, gente, é marca jurídica e marca pessoal. É muito importante isso, a gente já conversou muito aqui nas lives, que você se enxergue como uma marca. Você empresário, você criador de conteúdo, você que vende um serviço, que vende um produto, você que vende, gente, um colar, uma joia. É importante que você se enxergue como uma marca, porque mesmo que você não esteja gerindo nenhuma marca, mesmo que você... Ju, mas eu nem ligo pra isso. No fim das contas, assim, mesmo que você não gerencie isso, você já é uma marca, vocês entendem? Por quê? Porque as pessoas já te percebem de alguma forma. Porque as pessoas já sentem algo quando elas te veem, porque as pessoas elas já te interpretam de uma forma, porque você já representa algo para elas. Então você já é uma marca pessoal, independente se você queira ou não gerir a sua marca pessoal, você já, em última análise, você já é a marca você. Então é muito importante que você aproveite dessa estratégia para transmitir os sinais certos. A gente conversa muito sobre isso aqui, né? Para que você consiga usar dessa ferramenta que é a marca, onde tudo em você comunica, de forma estratégica, para você comunicar e chegar nos seus objetivos. Então, vamos lá para os 5 princípios. Agora que eu contei resumidamente a história desse livro tão incrível e da história do Starbucks, do Howard Schultz, que foi o grande visionário, eu trouxe aqui para vocês 5 princípios. O primeiro deles, usando as palavras que ele usa no livro, tá, gente? É agir como dono. Ele considera que todos são donos e ele quer que essa cultura seja uma das mais fortes na marca dele. O que isso significa, gente? Ele já é o dono. Agora, os funcionários, os colaboradores, os clientes... Ele quer que essas pessoas se sintam parte de todo o processo. E por que isso tem a ver com quem trabalha aqui no Instagram, quem trabalha com redes sociais, quem quer vender uma roupa, quem quer vender um serviço? Quando você veste essa cultura, você faz com que todas as pessoas que te acompanham no seu Instagram, os seus clientes que vão comprar de você, seu serviço, seus clientes em potencial, se sintam parte da sua história, se apaixonem pelo seu porquê, se apaixonem pelo seu propósito, defendam a sua marca, caminhem junto com você. Gente, é tão legal quando as pessoas perguntam a nossa opinião. Eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão acolhida, assim, quando uma marca que eu gosto me manda uma mensagem. Ju, o que você achou? Sabe, depois da entrega de alguma coisa? Ju, o que você achou da entrega? Tem alguma coisa que você possa sugerir pra gente? Quando as pessoas se preocupam com a minha opinião, eu me sinto parte da história delas. Eu me sinto parte do propósito delas. Eu começo a me identificar como parte, como dona. Entendem o que ele quer trazer aqui? Quando a gente se sente parte, gente, a gente começa a defender aquela marca. E é isso que ele quer criar. Tem uma frase que eu quero ler aqui pra vocês, ó. Que ele fala o seguinte: quero criar uma cultura na qual todos juntos tenham um único propósito, que evitassem a competição interna e que também amassem buscar atingir metas que os outros julgam impossíveis. Ou seja, ele não quer que exista a competição interna, ele quer que todas as pessoas se sintam donas, se sintam gerentes, se sintam... fala aí, gente, do marketing, da venda, de tudo. Ele quer que todo mundo tenha o mesmo propósito. Porém, que elas também atinjam metas. Então, não é um problema, gente. Muitas vezes, os donos das empresas, a pessoa que presta um serviço, a pessoa que tá vindo aqui querer ser uma autoridade no assunto, ela acha que ela precisa se mostrar como uma sabichona, talvez ser ríspida. A gente conversou sobre isso, né? Falando sobre autoridade.
Eu não acredito que, falando sobre autenticidade, eu não acredito que pra você ser uma autoridade, pra você ser uma pessoa autêntica, você precisa ser ríspido, você precise tratar as pessoas como inferior a você. Eu acredito que é possível você ser humilde, você fazer com que as pessoas sintam parte do seu trabalho, você vir aqui ser autoridade no assunto e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas participem daquilo, se sintam ali. Ó, tô lendo os comentários. Tô adorando que vocês estão mandando comentário, gente. Fico super feliz. E, ao mesmo tempo, gente, o que você precisa pra ser uma autoridade? Gerar valor. Mostrar que você sabe. Vir aqui, ler os livros, trazer pra vocês, se esforçar, trazer conteúdo de valor. Você que tá aqui na internet, gente, a melhor coisa que você pode fazer para você alcançar mais pessoas, para que as pessoas te reconheçam como autoridade naquele assunto, para que as pessoas entendam e saibam que você é uma referência naquele tema, na sua área, você que é médico, você que é advogado, não é sendo ríspido, tendo orgulho, qualquer outra coisa que você vai se mostrar uma autoridade, mas é trazendo conteúdo de valor. Essa é a chave. Se você quer trazer em qualquer área que seja, gente, se você quer ser uma loja de roupas que vende valor, né, roupas de valor, você vai trazer isso para as pessoas, não sendo, né, nariz empinado e tudo mais, é trazendo conhecimento. Olhem só essa peça, olhem o caimento, aí mostra por trás, né, do avesso, como que é a costura dela. Entendem que é trazendo conhecimento, mostrando para as pessoas que realmente você entende daquele assunto, que você é uma autoridade. Eu acho incrível essa cultura que ele traz. Eu acho que ela tem que ser aplicada sim. É um princípio que a gente precisa aplicar aqui na nossa marca pessoal, na nossa marca jurídica, no nosso posicionamento aqui na internet, que é essa humanização, é o sentimento de comunidade, é você trazer pra perto as pessoas, é você perguntar pra elas, sabe? Eu pergunto muito pras pessoas, eu perguntei agora lá no nosso grupo do Telegram, gente, como que vocês preferem? De tal jeito, de tal jeito. Aqui eu pergunto pra vocês, gente, qual conteúdo vocês preferem? Qual forma de conteúdo que vocês mais assimilam? Como que vocês mais gostam? Por quê, gente? Porque é importante, não é sozinho que a gente constrói o sucesso. É muito mais gostoso quando a gente tem pessoas ao nosso redor. Mais gostoso do que chegar na linha de chegada com um monte de gente aplaudindo, é chegar com um monte de gente vibrando porque conquistou ali com vocês. A gente precisa ter essa cultura e eu acredito fortemente no poder que ela tem de comunidade. Tem uma frase muito legal que eu quero ler pra vocês, que ele coloca no livro, que fala o seguinte: a melhor forma de construir uma marca é de pessoa para pessoa. Ou seja, gente, é tudo sobre relacionamento. É tudo sobre as pessoas. Tem uma outra frase que eu acho que eu deixei pro final aqui, que eu vou conversar com vocês depois, que fala mais sobre isso, sobre o mercado. Ele fala assim que eles não estão no mercado de cafés para servir pessoas. Eles estão no mercado de... Não é mercado, gente. Eles não estão no mercado de café para servir pessoas. Eles estão no mercado de pessoas para servir cafés. Deixa eu confirmar. Não, nós não estamos no setor de café servindo pessoas. Estamos no setor de pessoas servindo cafés. Vocês entendem o poder dessa frase? Vocês entendem? Vou repetir. Nós não estamos no setor de café servindo pessoas. Nós estamos no setor de pessoas servindo cafés. Por aqui é a mesma coisa, gente. Se você acha que você só vende roupa, é um arquiteto, só vende projetos, é um advogado, só vende petições, está no mercado de petições, seja o que for. Essa não é uma verdade. A verdade é que você está no setor de pessoas, você está lidando com pessoas aonde você estiver. Ju, mas eu trabalho com a internet, eu nem encontro ninguém. Gente, a internet nada mais é do que pessoas. Sem pessoas, né? Como que isso daqui seria? Então é muito importante a gente entender sobre isso. Mais do que o produto como fim, como produto fim, a gente precisa ter as pessoas como produto fim. Entendem? Tudo isso gera muitas coisas que a gente trabalha quando a gente trabalha gestão de marca pessoal, sentimentos, emoções, que tem um poder muito grande de você se conectar com as pessoas.
Segundo princípio, gente, vamos lá, vamos andar. Tem muita coisa, gente, esse livro, sempre que eu venho aqui, né, a gente acaba empolgando, tem muita coisa que eu quero conversar com vocês, muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Me contem se vocês estão pegando, se tá todo mundo... Mandem corações, se tá todo mundo acompanhando o primeiro ponto. Vamos pro segundo agora, gente, que a gente tem que andar. Me contem, se tiver muito rápido, me falem. É porque eu preparo muita coisa pra vocês. Tudo importa. Esse é o segundo princípio. Tudo importa, gente. E eu acho incrível esse princípio que ele traz, porque ele dá exemplos na trajetória dele de que tudo importa, desde o sorriso dos funcionários recebendo as pessoas, desde a cadeira, o jeito que a cadeira tá colocada para que a pessoa sente ali, se sinta confortável para ficar o dia inteiro se ela quiser, a música, a atmosfera, as cores, o copo, o jeito que pega o copo. Gente, ele conta esses detalhes de uma forma tão inspiradora que eu acredito que a gente tem que trazer isso para nossa marca também, aqui nas redes sociais, na área que você trabalhar. Tudo importa. Não se trata só de uma foto bonita. Não dá para sustentar uma marca poderosa com uma frase de efeito. Não dá para sustentar uma marca poderosa, um Instagram poderoso com videozinhos rápidos de dicas. É preciso, gente, que a gente trabalhe o backstage. É preciso que a gente responda os directs. É preciso que a gente mostre que a gente realmente se importa com aquelas pessoas que nos acompanham aqui. Eu tenho muita dificuldade de responder todos os directs. Se tem alguém aí que eu não consegui responder o direct ainda, tenham paciência comigo, porque chega muito todos os dias. Eu gosto muito de receber, eu gosto de conversar, eu gosto de puxar assunto, eu gosto de perguntar pra vocês. Então acaba que a gente conversa muito e fica realmente algo super proveitoso ali. Mas eu lembro que assim que eu comecei o Instagram, a profissionalizar o meu Instagram, eu não tinha muito engajamento, acho que as pessoas não entendiam muito bem o quanto eu queria estar aberta para elas, ajudar elas. E eu parei para pensar, gente, mas será que eu tô transmitindo os sinais certos sobre o meu objetivo? Que é mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa aberta, que eu quero poder servir elas. E aí eu comecei a mudar as minhas atitudes. Falei, cara, se tudo importa, se na gestão de marca a gente aprende que tudo em nós comunica, eu vou observar os pequenos detalhes. E aí eu reparei que muitas vezes a pessoa me mandava um comentário no meu story, um direct com uma carinha, um coração, e às vezes eu respondia com coração. Então ela mandava um elogio, de repente eu respondia com coração. Eu falei, gente, será que eu não tenho que transmitir um sinal de que eu tenho interesse pela vida dela? E eu comecei a responder as pessoas com perguntas. Às vezes elas mandavam só um linda, Ju, e eu respondia, obrigada, você gostou mesmo? O que você mais gostou? Como é que você tá? O que você faz? Qual a sua profissão? Eu comecei a puxar assunto com elas. E aí, muitas vezes também, o que eu faço, que eu gosto muito de fazer, é parar o meu tempo, parar o que eu tô fazendo aqui, pra responder as pessoas com vídeo. Eu falo isso pra vocês, quem me acompanha, quem tá de pertinho por mim, recebe muitos vídeos meus, porque eu gosto disso. Eu acho que demonstra para as pessoas aquilo que eu realmente tenho no meu coração, que é a vontade de ajudar elas, sabe? De forma profunda, sem ser da boca para fora, sem ser de forma superficial. Então, tudo importa, gente. Trazendo para o nosso universo virtual, o backstage, a resposta do direct, o like nos comentários, as lives, você trazer um conteúdo realmente de valor profundo para as pessoas. Tudo importa. E algo que ele fala que eu acho muito legal, um exemplo que ele dá, é que uma frase que ele fala, na verdade, que é assim: nós não estamos em uma empresa de encher barrigas, nós estamos em uma empresa de preencher almas. Quando ele falou isso, gente, eu parei pra pensar. Quantas vezes a gente quer criar uma marca, a gente quer vender um produto, só pensando em nosso benefício? Quando ele fala disso, ele fala contextualizando, ele conta que, eu até anotei como é que ele conta, ele fala que quando ele viu lá na Itália o café sendo um romance com as pessoas, ele enxerga desse jeito. Notei um homem atrás do balcão que saudava o cliente pelo nome. A Starbucks foi a primeira
a chamar as pessoas pelo nome, a colocar o nome no copinho. Vocês sabem o que é isso, né? O famoso chamar pelo nome da Starbucks, de anotar no copinho o nosso nome. Gente, isso é tão especial quando a pessoa te chama pelo nome e fala: Juliana, tá pronto seu café? Eu fico lisonjeada, eu falo: caramba, ele fez questão de me chamar pelo nome. Uma das coisas que eu aprendi com meu pai é chamar as pessoas pelo nome. De repente um garçom, uma pessoa que vem te atender, uma pessoa que tá te ajudando, ou então você quando tá servindo uma pessoa, que a gente pergunte o nome das pessoas, que a gente chame elas pelo nome, que a gente valorize quem elas são. Isso quando a gente traz pra cá, pro nosso mundo digital, a gente pode trazer de várias formas, gente. No direct, vocês sabem, eu sempre respondo pelo nome. Eu falo, às vezes a pessoa deve ficar, gente, mas ela me conhece, porque eu vou lá, uma Carolina, não sei o que, falo: Ju, isso aconteceu comigo, me ajuda, o que você acha? Eu respondo: Carol, que bom que você me mandou essa mensagem, vamos nos falar. Esses pequenos detalhes fazem a diferença, gente. Lembrem-se desse princípio, tudo importa. Isso vai trazer consequência para coisas que muitas vezes você coloca como prioridade, sendo que era para isso ser prioridade e a outra coisa ser consequência, como, por exemplo, os números, o engajamento. As pessoas, elas vão reconhecer quem você é por causa do que você faz quando ninguém tá vendo, sabe? Eu acredito que postar para centenas de pessoas, um post onde você consegue, né, alcançar muitas pessoas ali, é muito legal. Mas você dá atenção para uma pessoa, depois outra pessoa, no individual, é muito mais legal. Entendem? E isso acaba gerando uma consequência natural das pessoas falarem: poxa, ela realmente se importa comigo? Eu também vou me importar com ela, eu também vou comentar na foto dela, também vou dar um like na foto dela, também vou encaminhar e vou indicar ela para outras pessoas. Então, se você trabalha, de repente, se você é dentista, esse backstage, esse cuidado, né, com as pessoas que te seguem, faz total diferença para que elas possam te indicar, né, para outras pessoas também, porque elas vão passar a confiar em você. Terceiro princípio, gente, 9h49. A pessoa fala muito. Vamos lá, terceiro princípio, que eu quero que vocês anotem aí, que eu acredito que a Starbucks trouxe, que pode super funcionar para sua marca. A gente tá falando dos 5 princípios que você pode usar na sua marca para você se tornar uma marca forte aqui no Instagram e fora do Instagram, tá, gente? Você como marca pessoal, você como marca jurídica, para quem tá entrando aí. Ó, eu tô adorando os comentários, gente. O que me conquistou foi você querer saber o porquê da minha opinião. Você lembra, Michel? Gente, essa história do Michel é muito legal, porque eu fiz um post e ele fez um comentário assim: Ju, tipo, não, eu acho que você foi assim, não concordo muito e tal. E aí eu fui e mandei um direct pra ele. Eu falei: oi, tudo bem? Eu vi que você comentou na minha foto, eu vi que você não concordou, e eu fiquei interessada em saber por que você, né, qual é o seu posicionamento. Eu gosto muito de aprender com a perspectiva das outras pessoas. E aí ele foi super gentil, me respondeu, me explicou, a gente conversou, e eu falei: não, é porque realmente eu tenho muito esse interesse, gente, de escutar, de ter os ouvidos atentos, de escutar vocês, de aprender com novas perspectivas. Eu acho muito importante a gente estar com a mente aberta. Até um dos fatores muito importantes da marca é você estar aberto a se reinventar, a se reposicionar, a de repente mudar o seu pensamento, sabe, sobre determinados assuntos. Então, terceiro princípio: surpreenda e encante o seu cliente. Aí ele fala aqui que... isso aqui é muito legal. O que ele fala? Ele fala assim: muitas vezes a gente acha que a gente não tem como surpreender, que não existiu nenhuma oportunidade, que não tem como viver alguma coisa nova, que a gente já tá engessado ali no que a gente tá vivendo. E aí ele usa a seguinte frase: às vezes a oportunidade está nos olhos de quem vê. Visão é o nome que dão àquilo que os outros não veem e que você vê. Então, eu gostei muito desse princípio, porque eu acredito que a gente precisa estar com esse olhar atento, gente.
a surpreender, a inovar, a se reinventar. Eu falo muito isso aqui pra vocês. A gente não pode estar tão apaixonado pelo que a gente faz, pela forma que a gente faz, pela forma que a gente conduz as coisas, a ponto de não parar pra refletir. Será que eu não posso mudar? Será que eu não posso melhorar? Será que não pode ser feito de uma outra forma? É muito importante numa marca você estar disposto a se reinventar a todo instante. A marca é viva, gente. Isso é muito importante. Eu queria trazer isso nesse tópico para vocês. A nossa marca pessoal, a nossa marca jurídica, ela é viva. É importante a gente entender que existem sim alguns tópicos que são perenes. De repente o nosso propósito, o nosso rumo final de vida. Porém, a grande maioria tem que estar atenta ao que está acontecendo no mundo, às dores das pessoas, às dificuldades, porque senão você se torna uma marca ultrapassada. Eu falo muito isso aqui pra vocês. Às vezes a gente tá tão enrijecido, sabe, gente? A gente tá tão mente fechada, tão apaixonado, de repente, por aquela forma. E aí as pessoas estão gritando ali, ó, não, isso não funciona mais, e a gente tá aqui, ó. Sabe? E aí as coisas acontecem. Aí vem uma pandemia, aí vem uma crise política e a gente fica assim, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E não dá pra ser assim, a gente precisa se reinventar, a gente precisa se reposicionar, a gente precisa mudar os nossos olhares e olhar para as pessoas, olhar para a diferença de comportamento dos nossos consumidores. E quando eu falo consumidor, gente, é consumidor também de conteúdo, tá? Eu sei que tem muita influencer que me segue, muita gente de criação de conteúdo. E quando eu falo consumidores, são essas pessoas que estão consumindo ali o que você está falando, o que você está entregando para elas. Então é muito importante a gente estar atento a se reinventar para poder abrir essa oportunidade de surpreender também as pessoas, né? Olha que legal essa frase. Crie experiências inesquecíveis para fidelizar seus clientes. Alguns homens veem as coisas como são e dizem, por quê? Poxa, por que isso acontece assim? Por que isso acontece desse jeito comigo? Por que isso acontece assim com o mundo? Eu sonho com coisas que não existem e digo, por que não? Vou repetir. Alguns homens veem as coisas como são e dizem, por quê? Já eu sonho com coisas que não existem e digo, por que não? Esse é o olhar que a gente precisa ter para as coisas, sabe? Por que não? Vamos inovar, vamos ser autêntico, vamos mudar, vamos sair dos padrões, vamos quebrar essa necessidade de ter que agradar todo mundo, vamos quebrar esse padrão de efeito manada, onde todo mundo tá fazendo uma coisa, a gente vai lá e faz de novo. Vamos ser autêntico, por que não? Vamos pro quarto princípio, gente, pra gente encerrar. Não, encerrar não, tem o quinto e ainda tem um bônus. Quarto princípio, abrace a oposição. Aproveite as diversidades para crescer. Tem uma frase muito boa no livro que fala assim, sorte é resultado de planejamento. E ele conta diversas vezes no livro das rejeições que ele teve em relação às ideias dele, das rejeições que ele teve quando ele quis abrir a Il Giovanni, que eu falei pra vocês, que foi o primeiro café dele. Ele conta que ele tinha uma sensação de pedinte que era terrível, porque ele tinha que pedir para as pessoas para investirem na ideia dele. Quantos de nós não precisamos de pessoas que investissem na nossa ideia? Isso acontece muito, gente. Só o pai que paga a faculdade, ele tá investindo em você, na sua ideia, na ideia de você virar o profissional que você é. E aí ele conta que o pior de tudo era que ninguém acreditava na história dele, na ideia dele. Então, ele se sentia um pedinte, todo mundo batia na porta dele, todo mundo dizia não pra ele, todo mundo falava que a ideia dele era maluquice num país onde as pessoas só tomavam café de dentro de casa. E eu quero falar uma coisa muito séria pra vocês aqui, gente. Nós vamos receber não. Não é assim, se vocês forem receber um não. Não, gente. A gente vai receber não. A gente vai receber crítica. Vão existir pessoas no nosso caminho que vão ser pessimistas em relação aos nossos sonhos. Vão existir pessoas que vão criticar, às vezes, só para nos deixar para baixo. E não é assim, Ju, se um dia eu receber uma crítica... Não, gente, é fato.
É fato, a gente vai receber crítica. Todo mundo que tá construindo um sonho muito grande vai encontrar pessoas que critiquem no meio do caminho. Isso é normal. De repente um comentário, de repente um direct, de repente só o não aprovamento, de repente a não aprovação das pessoas, e não, de repente os seus amigos não comentarem, não curtirem, não apoiarem seu trabalho por aqui. Isso acontece, gente, e vai acontecer. Agora, o que a gente precisa saber é que muito mais do que as oposições, do que as rejeições, o que a gente pode passar ou deixar de passar, existe um firmamento de sonho e de propósito onde a gente pode se segurar, onde a gente pode se apoiar. Sabe, às vezes empreender é um pouco solitário, às vezes criar conteúdo é um pouco solitário. Mas quando a gente para lembrar qual é o meu propósito, quantas pessoas eu quero ajudar com esse conteúdo, quantas pessoas eu posso alcançar fazendo esse trabalho aqui na internet, a gente pensa em confiar mais na gente, sabe? Eu quero te convidar hoje para ter esse olhar de carinho para você, para poder olhar para sua ideia com carinho, com confiança, com amor e não desistir no meio do caminho, gente. Não desistam. Se você entrou por aqui, entrou aqui agora com alguma sensação de, cara, vou assistir essa live porque eu tô quase desistindo, esse é o sinal, gente. Não desistam. Sabe, no começo é difícil, mas todo mundo que um dia grande, todo mundo que é grande um dia foi iniciante. Sabe, o não faz a gente... Olha que legal, a Jaque tá aqui. Jaque, saudade de você. O não faz a gente crescer muito, a Jaque falou. É verdade, muito. O não cria casca grossa. As cicatrizes contam histórias, gente. E a partir das vezes dos desafios que a gente vive, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Eu acredito muito nisso. As lutas, as dores, as rejeições que a gente vive são experiências, histórias onde vão fazer da gente mais humano e vão fazer a gente compreender melhor as outras pessoas, sabe? Vão conseguir fazer com que a gente se conecte com as outras pessoas, sabe? Pessoas que não passam por dores, que não passam por críticas, por rejeição. Gente, quem? Só se for robô, né? E robô não se conecta com a gente, com o ser humano. Então, a sua história, com as cicatrizes que forem, com as rejeições que forem, com os nãos que você levou, fazem parte de uma história única e que vai poder ser usada para alcançar milhares de pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, não desista, gente. Esse é um tópico onde eu quero muito enfatizar isso para vocês. Eu anotei aqui uma frase que fala assim: nós nos julgamos pelo que nos sentimos capazes de fazer. De novo. Nós nos julgamos pelo que nos sentimos capazes de fazer, enquanto os outros nos julgam pelo que já fizemos. Ou seja, a gente consegue olhar e ver, caramba, com essa ideia eu vou conseguir construir um negócio maravilhoso. Eu vou conseguir atrair mais clientes. Com essa ideia, com esse meu posicionamento, eu vou conseguir vender muito mais do meu serviço, do meu produto. Enquanto as outras pessoas, muitas vezes, elas realmente nos enxergam como foi o histórico dela, o que ela já passou. E é normal, é natural, é importante a gente saber dessas coisas para poder entender que existem perspectivas diferentes, que as pessoas têm perspectivas diferentes das nossas. Então, é importante a gente entender também que vão ter pessoas que às vezes são mais pessimistas. Vão ter pessoas no meio do caminho que vão ser pessimistas, mas o livro fala muito. Ele encontrou muitas pessoas no caminho, gente. O Howard Schultz encontrou muitas pessoas no caminho durante o livro que foram extremamente pessimistas quanto à ideia dele. E ele fala o seguinte: grandes empresas não nascem de pessoas pessimistas. Grandes empresas não se calcam em pessoas pessimistas que passaram pelo caminho delas. É preciso que a gente acredite na nossa ideia, gente. É preciso que a gente acredite naquilo que a gente vai falar na hora de ligar a câmera aqui e começar a falar para as pessoas. Porque senão imagina, gente, a vergonha. Não sei nem quem tá aqui assistindo direito. A gente tem que confiar mais, sabe? Naquilo que a gente acredita, naquilo que tá no nosso coração, naquilo que a gente tem aprendido. Eu acredito em vocês. Gente, se vocês estão aqui hoje, se vocês pararam, 10 horas da noite, vocês estão aqui assistindo, correndo atrás, buscando aprender mais, vocês são heróis. Vocês são muito vitoriosos, eu acredito muito em vocês.
Aí, olha só que legal. Teve um momento na história dele que os fundadores da Starbucks falam assim pra ele: pra que balançar o barco? O barco já tava indo super bem. A Starbucks já era uma empresa de vender grãos de café que tava indo bem. E ele vem com essa ideia nova. Tudo bem, eles estavam indo bem. Eles não eram muito grandes, mas eles estavam indo bem. E aí o fundador fala assim: pra que balançar o barco? Essa é uma ideia, esse é um pensamento que pode vir nas nossas cabeças, que pode vir na cabeça das pessoas quando elas vierem te aconselhar. E que eu tô trazendo isso pra vocês ficarem atentos, tá? Pra vocês ficarem atentos, porque muitas vezes a gente quer se acomodar com o que a gente já tem medo de arriscar. E aí vem uma frase do Martin Luther King que eu quero trazer pra vocês. A medida final de um homem não é onde ele fica nos momentos de conforto e conveniência, mas onde ele fica em fases de desafio e controvérsias. Olha que legal, gente. Quinto princípio, gente, que a Starbucks, ela traz, que a gente pode aprender com a Starbucks e aplicar na nossa marca. Vamos lá, último princípio pra gente poder descansar. Pra quem tá entrando agora, a gente tá falando sobre os princípios muito fortes que a Starbucks traz e que você pode aplicar na sua marca pessoal, na sua marca jurídica, no seu negócio, quando você for vender um serviço. O quinto princípio é: deixe um legado, explique o seu porquê. Ele fala muito sobre legado nesse vídeo, gente. Olha, eu lendo comentário, querendo falar, não tá conseguindo falar, livro, vídeo, tudo uma loucura. Mas vamos ver rapidinho o comentário antes da gente entrar no quinto, que eu tô adorando vocês estão mandando comentário, gente. Me contem, tô falando muito rápido? Ou tá dando pra entender? Eu quero muito otimizar o tempo de vocês. Eu sei que vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês pra me escutarem, então eu quero trazer o máximo de informação possível pra poder ajudar vocês. Deem coraçãozinho se tá tudo ok, se tá no tempo certo, se vocês estão conseguindo entender. Me dá um coraçãozinho aí. Olha que legal, a Gi falou: às vezes a planta precisa sair do vaso para passar para o jardim. Uau! É verdade, tá vendo? A gente precisa se arriscar, se mover, né? Se movimentar. Em contraponto, pessoas que quase não têm contato me incentivam, divulgam. Que legal, Letícia! É tão bom, né? Essas pessoas trazem esperança pra gente. Ó, tá dando pra entender, tá maravilhoso, tô apaixonada, comprei o livro já. Tá ótimo, Ju. Ai, que bom, gente. Tô amando, vou comprar o livro. Tá ótimo, tudo mara. Gente, que bom. Vamos pro quinto, então. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, tá? Quinto princípio: deixe seu legado, explique seu porquê. Gente, ele fala muito que a empresa dele, ele sempre sonhou com uma empresa que é muito além dos lucros. Tem uma frase que não tá nesse livro, mas que eu gosto muito, que eu já fiz uma live aqui pra vocês só sobre ela, que é: quando você tirar o cifrão dos olhos, ele irá pro seu bolso. Eu acredito muito nessa frase porque eu acredito como as pessoas sendo o produto final do nosso serviço. E não o que a gente vai vender, entendem? Eu acredito muito que as pessoas têm que ser o nosso grande foco. Eu acredito muito que os relacionamentos são capazes de transformar uma geração, sabe? Quando você cria um relacionamento saudável com uma pessoa, quando você passa a escutá-la, quando você tem interesse pela vida dela, quando você ajuda ela, quando através do seu serviço você encontra propósito de ajudar as pessoas, quando através da sua venda de um produto, seja um arquinho de cabeça, gente, seja uma almofada, você encontra o propósito. Ju, eu vendo almofada, porque eu acredito que as pessoas precisam descansar em um lugar confortável, para elas terem boas ideias, para elas não desistirem. Quando a gente tá cansado, a gente tem que aprender a descansar e não desistir. Então, quando você encontra um propósito, quando você entende que a sua marca, o que você faz, ele faz em prol, serve para ajudar as pessoas, você consegue pensar e deixar um legado. O Howard Schultz, ele pensava o tempo inteiro em criar um ambiente, um café, um lugar onde as pessoas pudessem encontrar um refúgio no trabalho, um refúgio no momento num dia cheio.
Ele queria que fosse um café onde, de repente, entre uma reunião e outra, você pudesse sentar ali e ter um momento de paz, um momento de descanso, um momento revigorante. Quando a gente coloca propósito naquilo que a gente faz, tudo muda. Por quê? Porque nós ficamos mais inspirados. Consequentemente, a gente inspira mais as pessoas que trabalham com a gente, os funcionários, de repente, quem nos ajuda, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que vão comprar da gente, os nossos clientes, eles ficam mais inspirados. Esse entusiasmo contagia, gente. É muito importante que a gente encontre propósito, que a gente encontre o nosso porquê. Ju, eu sou dentista. Gente, dentista tem um porquê muito lindo, né? O sorriso é a janela da alma, não é? Eu não lembro muito bem dessa frase. São os olhos da alma, o Léo me lembrou. Ah, meu Deus, então não tem nada a ver, amor. Os olhos são a janela da alma? Então não, gente. O sorriso, eu acredito que ele é capaz de... Ah, louca. O sorriso, ele é capaz de trazer leveza, de trazer alegria, de transformar a vida das pessoas. De repente, você encontra uma pessoa que tá triste, gente, você sorri pra ela, o dia dela pode mudar com aquele sorriso. Então, você que é dentista, você encontra um porquê lindo em tratar os dentes das pessoas. Você que é... Vamos, pensa aí, gente, me falem aí o que vocês são. Ó, sou psicóloga infantil e amo receber cada família. Gente, olha que coisa linda. Eu acho tão linda essa profissão de psicologia. Eu acho que existe um poder muito grande no parar para ouvir as pessoas e nas palavras. Tanto quando as pessoas conseguem colocar para fora aquilo que elas estão sentindo, quanto quando você usa as palavras com amor, com, de repente, uma aceitação que aquela pessoa nunca teve antes. Ó, todos somos capazes de iluminar o caminho de alguém. Eu acredito muito nisso, Gi. Muito. Eu acredito que cada profissão tem um porquê muito lindo e cada pessoa, de acordo com a sua história, tem um porquê muito especial e muito único. E através desse porquê, a gente é capaz de se tornar uma marca única, diferenciada e encontrar esse nosso lugar no mundo, no mercado. Então, a gente finalizou os nossos 5 princípios. Me falem se vocês gostaram deles. Eu quero só fechar aqui com um bônusinho. O bônus, gente, é falar um pouquinho mais sobre autenticidade. Porque eu acredito muito que é importante a gente falar sobre isso. Eu acredito que o Howard Schultz buscou muito isso. E depois que eu fechei os 5 princípios, eu falei, vou falar um pouquinho mais sobre a autenticidade com eles, para que eles não fiquem sem a autenticidade. Me falem se vocês gostaram dos 5 princípios, me falem se ficou claro, se fez sentido para vocês, se ajudou. Gente, esse é o grande propósito aqui, é servir vocês. Me contem se vocês gostaram mesmo, gente, deem print. Me ajudem, compartilhem com as pessoas. Tudo isso é muito importante para quem trabalha com a internet, quem trabalha com criação de conteúdo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre autenticidade com vocês. Ó, tô super feliz com os comentários. Deixa eu ver, tô super feliz mesmo. Amei, obrigada, Ju, amei, muito obrigada. Ai, gente, eu fico muito feliz, porque esse realmente é o intuito. Foi tão perfeita essa live, pena que cheguei no finalzinho. Li, vou deixar salva ela, tá? Vou deixar ela salva, porque o intuito é poder ajudar o máximo de pessoas possível, gente. Então, se teve gente que não conseguiu pegar, se teve gente que estava ocupado, que teve algum imprevisto, não tem problema. Eu quero muito poder ajudar vocês, tá? O máximo de pessoas. Quanto mais pessoas puderem escutar esse conteúdo, serem impulsionadas a não desistirem, mais o meu papel tá sendo cumprido. Então, vou fechar só com um tópico de autenticidade para vocês, porque eu li, gente, uma reportagem no site uai.com.br e ele fez uma pesquisa do futuro das influencers. E eu achei interessante essa pesquisa porque ela acaba trazendo um ponto importante para todas as pessoas que trabalham nas redes sociais, todas as pessoas que querem trazer o seu trabalho para as redes sociais, que querem impulsionar o seu trabalho, alcançar mais pessoas, usar essa ferramenta incrível que é a internet, que é o Instagram, para alcançar mais clientes, consumidores e mais pessoas que vocês queiram ajudar. E aí, essa pesquisa, ela falava
que o que mais gera valor hoje em dia nos conteúdos é a autenticidade. E ela fala muito nessa pesquisa sobre esse efeito manada, onde existe um boom de influências, existe um boom de pessoas vindo para a internet. Com a pandemia, isso foi catalisado, porque as pessoas estão mais em casa, né? Já era uma tendência, mas as tendências realmente foram catalisadas com a pandemia, com a quarentena. E com esse aumento de profissionais aqui, gente, muitas pessoas que eu converso, que eu presto consultoria, que eu faço a mentoria, me perguntam: Ju, como que eu vou me destacar nesse mercado onde existem milhões de profissionais que estão há muito mais tempo do que eu aqui? Com a pandemia, eu me toquei que eu precisava começar a me posicionar aqui, precisava começar a trazer meu trabalho para o Instagram. E eu tô me sentindo mais uma nessa multidão de pessoas. E eu acredito muito na força da autenticidade para que você consiga mostrar quem você é, os seus diferenciais, para que você consiga se destacar nessa multidão. A autenticidade, ela tá nesse lugar, nesse fator, onde existe originalidade, onde existe criatividade. Tá, mas aí as pessoas me perguntam assim: Ju, mas como? Como que eu vou encontrar essa autenticidade? E eu acredito, gente, que tá em um processo de autoconhecimento, sabe? Eu acho que dá pra gente fazer uma live sobre isso aqui. Tem vários tópicos que podem ser trabalhados para que a gente consiga ser mais autêntico, mas só para deixar vocês pensando sobre isso. O autoconhecimento, ele vem de você conhecer melhor os seus sentimentos, a sua história, como você pensa, as pessoas que entraram e saíram da sua vida, por que aquilo tudo aconteceu, as suas reações para o que acontece com você. Tudo isso você compreende melhor quando você começa a pensar sobre isso, quando você começa a olhar para si e refletir sobre as suas atitudes, seus pensamentos, seus comportamentos. E quando você começa a olhar para si, o que acontece? Você consegue se encontrar, você consegue entender quem você é, quais são os seus diferenciais, qual a sua história. E tudo isso, gente, faz parte de um processo incrível que te levará para a autenticidade. Isso envolve você reconhecer e valorizar a sua história, suas características únicas, suas qualidades, seus defeitos. Tudo isso te torna uma pessoa única, uma pessoa que não é igual a ninguém, porque é impossível, as pessoas são diferentes. Então, eu quero te deixar aí refletindo com esse bônus da autenticidade, para que vocês encontrem em vocês todas essas características, e até, gente, as coisas boas, as coisas ruins, tudo isso somado faz você ser quem você é. E isso é incrível, faz você contar a história mais linda do mundo, que é a sua. Combinado? Vocês vão pensar sobre a autenticidade também? Que eu acredito que é um dos princípios principais para você criar uma marca forte. Gente, então vamos encerrar. Tô super feliz com a companhia de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, viu? A noite foi incrível. Muito obrigada mesmo. Eu adorei os comentários. Vou ler com calma. Vou deixar a live salva aqui no IGTV. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos para eles também poderem receber essas mensagens, poderem ser ajudados de alguma forma através do que eu trouxe aqui para vocês. Tô super feliz, viu? Muito obrigada mesmo pela companhia. Semana que vem tem mais. A gente conversa mais sobre marca e posicionamento de marca. Qualquer coisa, estamos por aqui, por direct, por comentário. Vocês sabem que podem contar comigo. Boa noite, gente! Até a próxima. Muito obrigada, viu, por terem acompanhado. Tchau!